Olá! Por definição, a arte rupestre surgiu na pré-história e representa as primeiras produções artísticas da humanidade. A região nordeste do Brasil é um lugar onde se concentra a maior parte dessas riquezas da arte rupestre. Mas o oeste baiano já desponta como um cenário muito propenso às pesquisas mais recentes sobre esse assunto. E para falar sobre isso, eu converso hoje com três grandes mestres que participaram de uma expedição à região de São Desidério, no oeste da Bahia. Eu começo aqui chamando o professor José Minerini Neto, ele que é coordenador de arte do sexto ao nono ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo. Seja muito bem-vindo, Neto. Muito obrigado, Malu. É sempre um prazer falar com você. Eu queria chamar também aqui o Vitor Sodré, ele que é professor de História. Tudo bem, Victor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Malu, obrigado. E eu queria chamar também a Ellen Rocha de Souza, ela que é professora de espanhol em uma das escolas conveniadas do Sistema Objetivo de Ensino. Ellen, seja muito bem-vinda aqui também. Obrigada pela sua partilha. E eu que agradeço esse momento lindo de poder estar participando. Neto, eu vou começar então com você, para você dar uma direcionada nesse tema que para nós é tão caro, né, o Neto? A região de São Desidério, né? Mas assim, que lugares exatamente vocês foram e qual que era o intuito dessa expedição? Nós somos, Malu, em 3 lugares específicos de São Desidério. São Desidério é uma cidade que tem uma riqueza natural e artística, pelo ponto de vista rupestre, grandiosa. Né? Sempre soube dessa riqueza, sobretudo em 2000, houve uma mostra em São Paulo chamada Mostra do Redescobrimento. E na Mostra do Redescobrimento teve um cinema chamado Cine Caverna. E nesse Cine Caverna foi exibido um filme que fazia um grande panorama sobre a chamada pré-história brasileira, e dentro desse panorama estava a arte rupestre. Desde então, inquietado pelo tema, porque sempre que se fala em arte rupestre, a gente olha muito para a Europa, né, para as cavernas de Altamira, na Espanha, por exemplo, Lascaux, na França, e se esquece muito de olhar para a nossa riqueza aqui. À época se falou que o Brasil tem a maior quantidade de pintura e gravação rupestre do mundo. Nós temos muito ainda para descobrir, muito ainda para pesquisar, mas, assim, sabemos que no Piauí tem há sítios arqueológicos bastante pesquisados, e São Desidério também tem muita coisa a ser pesquisada, mas muita coisa já bastante conhecida, tanto que há guias, há protetores locais que nos acompanharam nessa expedição. Então surgiu esse interesse aí, sabendo que eu estaria por lá, eu falei, eu não posso deixar de ir até São Desidério para ver essas pinturas. E aí eu tive a felicidade de contar com essas 2 pessoas ilustres que estão aqui. Né? A Ellen, que tem uma vivência muito singular, e o Vitor, que é um baita professor de história da região. Né? Então eu vou passar a bola para a Ellen. Ellen, você é professora de espanhol, né? E agora o Neto tocou nessa questão da Espanha. Eu queria saber por que você, na condição de professora de espanhol, por que você participou e qual foi o seu trabalho? Então, Malu, um desses sítios arqueológicos pertence à minha família. Eu conheci Neto uma das vezes que ele esteve aqui na Monteiro, que já faz 10 anos que eu estou na Monteiro, nas 2 unidades, e eu já conheci o trabalho dele com os alunos, tá? E saber que ele trabalhava com o livro de artes, então eu já conhecia isso. Então eu falei, nossa, olha que maravilha, eu vou aprender tudo que eu não sei num dia só. E o tempo que for preciso, e vai ser um prazer, porque eu já queria conhecer outras coisas que eu também não conhecia até então. Conheço muito o meu lugar, que desde criança, mas foi muito emocionante conhecer coisas, palavras, coisas que que eu não conhecia, tá? E ver assim, uma pessoa como o professor Neto falando para a gente de época, de era, de como
foi espetacular. E foi um aprendizado muito grande. Tá? Pena que eu não pude explorar como eles exploraram, porque teve momentos que eles desceram por aí, só eles podem falar para um salão. E eu não podia, porque eu estava com um problemazinho no joelho, não podia me arriscar. Né? Mas, como professora de espanhol, nós falamos de todas as disciplinas. Inclusive, há livros que nós falamos de escrita rupestre. E sempre que toca na escrita rupestre, eu falo para eles da minha região, que nós temos lá, a escrita rupestre. Né? Então, eles ficam muito curiosos, porque eles acham assim, por que eu tenho que aprender artes, por que eu tenho que aprender história e outra disciplina, se é espanhol? Eu falei, espanhol é o mesmo que português, abrange todas as disciplinas. Então, é muito enriquecedor ter conhecido mais um pouco sobre isso, porque agora a gente pode falar mais com conhecimento. Muito bem. Malu, pode falar. Que, assim, quem promoveu essa expedição foi a Escola Monteiro Lobato, que a Ellen se referiu, que tem 2 unidades, né, na cidade de Barreiras e na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Ambas são cidades vizinhas a São Desidério. E quem organizou tudo isso foi a diretora pedagógica Tânia. Isso, Ellen? Isso. Isso mesmo. Esse presente para nós. Esse presente grande que ela disse, olha, você vai... Eu quero que mostre tudo, todos os mínimos detalhes. Pena que o tempo foi curto, né? Porque se a gente tivesse, o dia fosse maior, tivesse começado às 6 da manhã, teríamos um conhecimento muito mas mais. Nós tivemos um guia lá, né, Ellen? O Juscelino, um guia excepcional. Né? E ele disse em algum momento que para visitar tudo em São Desidério são necessários 7 dias. Né? Então, nós somos muito focados em busca... Essa expedição foi em busca da pintura rupestre. Curto, mas, graças a Deus, bastante proveitoso. Enriquecedor. Ô, Victor, depois eu quero saber dessa história da sua família, Ellen, mas espera um pouquinho. Eu agora quero chamar o Victor para a conversa. Ô, Victor, você já tinha visitado essa região, você já fazia esse caminho com os alunos. Qual que é a diferença de você ir como professor e acompanhando os alunos? Faz alguma diferença? Total diferença. Inclusive, aproveitando o que a Ellen falou, né? A gente tem o professor Neto com essa riqueza de informações, né? De toda a experiência que ele tem. Eu me senti um aluno, né? A gente está aqui como professor para aprender, não somente para ensinar, mas para aprender, mas eu me senti um aluno. Porque quando a gente vai com os nossos alunos, aí tem que ter toda aquela preocupação, não pisa ali, não pisa aqui, cuidado com a árvore, cuidado com a pedra, cuidado para não escorregar, não toca nas pinturas, né? E quando a gente foi com o professor Neto, como a Ellen bem falou, com toda a riqueza de informação que o professor Neto tem, tá? Nós fomos também em lugares que eu ainda não tinha ido com os meus alunos. Então, assim, eu tive um momento mágico para mim, e ele sabe disso, onde eu tentei o máximo aproveitar essas informações dele, do Juscelino, da Ellen, porque a Ellen tem a vivência, como ela bem falou, desde criança, ela anda ali naquela região, né, da fazenda do pai dela, certo? Então, assim, é um olhar totalmente diferente. Eu não tinha aquela preocupação com o menino para se escorregar, cuidado com bicho, cuidado com boi. A gente passou por boi, né? Passou por cavalo, né? Tava chovendo, então tinha uma garoazinha para não escorregar. Então, assim, o olhar é totalmente diferente, né? As perguntas, querendo ou não, são muito mais técnicas do que com os alunos, né? Geralmente eu levo alunos ali do 8º, da 1ª série, né? Então, tem uma diferença nessa questão do conhecimento. Então, para mim, foi uma experiência, tá, maravilhosa. Mais ou menos, para você ter uma ideia, quando a gente vai em um lugar que a gente não conhece, com um guia, né, com alguém que conhece, e essa pessoa, então, traz a informação, a magia daquele lugar. Então, o professor Neto não conhecia o local, mas tem, né, uma vasta, tá, uma gama de informações para trazer para a gente, e a gente, então, se divertiu, né, e não foi um trabalho, foi uma diversão, como eu sempre falo, eu não trabalho, eu me divirto, né, então foi só mais uma diversão que eu tive, e uma experiência maravilhosa com essas 3 pessoas, né, o Juscelino, que é o guia,
a professora Ellen, com a sua vivência ali desde pequena, e nosso querido professor Neto, com toda a sua experiência. E teve um momento muito legal, Malu, que nós visitamos 3 espaços, né? O Morro dos Tapuias, é isso? Depois Isso. a Gruta da Beleza e depois a Gruta da Maternidade, que está dentro do terreno da família da Ellen. Dentro As Pedras Brilhantes. Das Pedras Brilhantes, obrigado. Dentro do Morro dos Tapuias, eu bati o olho no chão e o Vitor falou: o que você está olhando aí? Eu falei: rapaz, tinha uma pedra triangular. Eu falei: isso é ponta de lança, isso é ponta de... Não sei se a gente tem a imagem para mostrar aí. Mas nós ficamos tão encantados. Lembra, Vitor, disso? De olhar para aquilo e daí do lado, olha para o lado da pedra toda riscada. Né? Exatamente. E assim, Malu, é um local, é uma caverna, então lá a gente estava com a luz do celular, né? E é tudo escuro, do celular e do capacete, né? Da gente de capacete e tudo mais, tudo escuro. E o olhar experiente do professor Neto, mesmo na penumbra, né? Conseguiu ver essa pedra, Vitor, olha aqui e tal. E aí foi me mostrar, olha a imagem aí maravilhosa e perfeita, perfeita. Um local, inclusive, riscado, né? Provavelmente eles devem ter tentado amolar, fazer o formato da ponta de lança, e aí a gente ficou bastante alegre e feliz, né, por ter se achado lá. O Neto, eu queria puxar uma pergunta e depois eu queria estender essa pergunta para os 3. Do ponto de vista, vamos dizer, histórico, né, da arte rupestre, o que São Desidério, a região de São Desidério, apresentou nessa expedição que vocês fizeram? O que vocês descobriram? O que saltou aos olhos de vocês 3? Olha, tudo salta aos olhos, né? Professores de geologia ali têm um tesouro inestimável na mão. As rochas, esses paredões, eles têm 70 metros de altura, eles são enormes, eles são muito imponentes. Nós estamos ali embaixo, em 4 pessoas, eu estava atrás fotografando, a quarta ali de preto é o nosso motorista, o Hildo, que também contribuiu muito, com um olhar muito atento, muito curioso, né? Se envolveu nessa expedição. Então, o que acontece? Eu fui com um olhar muito focado na pintura rupestre, que eu sabia que tinha lá, que eu sabia que iria encontrar. E o nosso guia, num determinado momento, sobretudo na entrada da Gruta da Beleza, falou: olha, essa pintura aqui fui eu que achei. Então, e daí nós olhamos para o lado e vimos um pedaço de rocha caído pelo próprio efeito da natureza, com um pedaço de pintura. Ou seja, Malu, tem muito ainda para se descobrir, tem muito ainda para se pesquisar sobre a arte rupestre no Brasil. Você está percebendo que eu não estou usando muito o termo pré-história, né? Porque o termo pré-história, ele, pelo ponto de vista da história da arte, ele é questionável, né? O Vitor pode falar melhor do que eu, né? A história começa, fala, Vitor, com a invenção da escrita, isso? Pelo ponto Exatamente, de vista... Conta lá. Minha que, vamos dizer assim, é o primeiro documento oficial, né, que é a carta dele falando da chegada aqui em Porto Seguro. Mas nós temos realmente, né, historiadores que não concordam com esse termo pré-história, né, antes da história, sempre que desde da primeira pessoa, vamos dizer assim, o primeiro ser humano, não importa se é no criacionismo ou no evolucionismo, já é história, certo? Então, muitos não concordam. Outros que concordam tem toda essa questão, né, da cerâmica, dos objetos, das armas, né, da própria agricultura. Então, assim, nós temos essas 2 linhas, certo? Mas em termos de São Desidério, como o professor Neto estava falando, ainda há muito a se descobrir, ainda há muito a que catalogar, ainda há muito o que se estudar, certo? Infelizmente, tivemos aqui uma pessoa que estudou, analisou e, vamos dizer, ficou para ela, né? Não chegou a fazer diversas publicações, como geralmente é feito, né? Em revistas científicas e tudo mais, certo? E nós temos pessoas aqui na UFOB que tem o curso de geologia, que acaba também explorando, mas ainda é muito pouco. Até o fomento é muito pouco,
né? Então, isso prejudica um pouco a busca por informação, para saber o que realmente estava acontecendo ali. Então, deveria se investir um pouco mais, né? Os órgãos públicos, os agentes públicos, para que a gente pudesse trazer um pouco mais dessa história, não somente da nossa região, mas também do nosso país. Mesmo porque tudo isso é patrimônio brasileiro, né? Está em local privado, né? São terras privadas, mas aquela ponta de lança, ela precisa ser estudada. Eu levantei a hipótese que ela é uma ponta de lança. E ela está lá. Nós não tiramos ela de lá, porque a gente não pode. E a Ellen acho que tem uma história muito interessante sobre isso, né? Como lidar com um patrimônio do povo brasileiro dentro de uma terra da família. Como se lida com isso, Ellen? Acho que é uma questão muito interessante, porque tem que se preservar. É um tesouro, como eu disse. Então, né, professor Neto, como o senhor estava falando, é muito complicado, é muito difícil. Quando nós falamos em educação, nós entendemos que uma pessoa tem que ser educada. Como, por exemplo, eu não posso ir num lugar desse e pintar, como eu não posso ir em outro lugar e querer riscar na parede que eu estive naquele lugar. E isso tem acontecido, porque aonde nós temos essa parte da Gruta das Pedras Brilhantes, a estrada passa ao lado, são coisas de 200 metros. Tá? Então, as pessoas vão ali, muitas pessoas vão para conhecer e outros vão para caçar, para dizer que esteve lá. Então, tem crescido muito. Então, a gente está tentando com a prefeitura, para que a prefeitura compre aquela área, para colocar uma preservação, com guarda, ser toda cercada, e só entrar pessoas acompanhadas de guias turísticos. Em São Desidério, nós temos a Lagoa Azul, que está dentro de São Desidério, nós não tivemos o prazer de ir lá, porque já é uma outra área, como falou o professor Neto. Mas lá em casa, lá na fazenda do meu pai, é difícil, porque as pessoas vão até caçar mocó. Tá? Então, assim, a primeira danificação que teve foi quando a gente ainda era criança. Meu pai conta, ainda está lúcido, meu pai está com 91 anos, e ele conta que os vaqueiros do meu avô, na época, um dia chuvoso, começou a chover, eles entraram na gruta, porque é um salão muito grande, aberto, e ali eles começaram a sentir frio e colocaram fogo na inocência deles para aquecer. No lugar que eles colocaram fogo, como a pedra é pedra calcária, quando ela esquenta, ela começa a quebrar para virar o cal, né? Então, na hora que o fogo ficava bem próximo, no lugar que estava, tinha um peixe muito grande. E, infelizmente, foi aonde aconteceu esse desastre. Eu fiquei sabendo, professor Neto, essa semana, que a União, tá, ela está querendo comprar tudo isso e ser realmente patrimônio da União. Eles vão começar com a Lagoa Azul, já está em andamento para a Lagoa Azul em São Desidério, e querem comprar todos esses lugares para ser realmente da União. Aí, agora, conta para a gente o que aconteceu com a pintura do peixe. Eu ouvi essa história da boca do pai dela, tá? Sentei do lado do pai dela, tive esse privilégio, mas como ele não está aqui, Ellen, esse privilégio é seu. Conta para a gente o que aconteceu com o peixe. Não, mas aí quem tem que me contar é você. Eu sei de tantas histórias que eu não sei qual vai ser. Existe? Aquele peixe pintado existe? Ou não existe mais? Não existe mais. Caiu, não foi, professor Ellen? O fogo que eles colocaram para se aquecer era debaixo dessa pedra, isso. E aí o fogo aqueceu, e foi bem onde estava a pintura do peixe, a pintura caiu. Isso, né? Lá está vazio, né, da pedra. O local não existe mais. E pelo que o pai dela contou, que a gente teve também o prazer de conhecer, né? Isso. Só tinha uma foto dessa pintura. E aí uma foto antiga, e aí hoje eles têm que procurar, né, nos arquivos, né, que é um retrato, uma foto, uma imagem em papel, né, papel foto, para que possa também, né, pegar essa imagem e guardar, porque hoje só tem essa foto, se eles não encontrarem, o peixe se foi. E olha, Malu, eu diria que a grande expectativa que me ficou depois dessa experiência nessa expedição é justamente encontrar essa foto e ver um peixe, uma pintura rupestre de um peixe que não existe mais para essa história que a Ellen acabou de contar. Eu acho que essa descoberta dessa foto, Ellen, se você achar, quando achá-la,
ela deve se divulgar do máximo possível, porque é um registro de um momento muito singular, e que supõe-se, né? O seu pai me disse que eu me lembro de uma foto e tal. Né? Você também falou, essa foto deve estar por aí. Eu lembro da imagem. Eu me lembro de criança vendo uma imagem. E meu pai disse isso. Eu tenho esse propósito de procurar e de ver se eu encontro todas essas... Isso que, né, inclusive, eu faço sempre com meu pai, nas férias, a gente faz gravações, ele quer falar da vida, de tudo que ele... E eu estou fazendo isso em gravação. Né? Mas eu vou buscar e se encontrar, imediatamente eu irei comunicar. Você falou que você foi criada, vamos dizer, né? Isso é muito diferente, né? Num sítio arqueológico, né? Qual é a primeira lembrança que você tem, a primeira imagem, ou uma lembrança que tenha ficado marcada na sua existência? Aí a gente subia todo o morro, fazia o caminho que seria hoje a trilha, e a trilha principal, que nós fomos pela trilha mais curta, devido ao tempo, e aí nós íamos para lá. Então, era interessante que já na caminhada a gente encontrava uma florzinha do deserto, sabe aquelas florzinhas que elas são vermelhinhas, e a gente queria ver quem encontrava. Aí depois, quando a gente encontrava no caminho, a gente chegava lá, tem uma pedra muito grande, tá? Que a gente chama como onde eles dormiam. A gente tem que subir. E todo mundo subia e ficava em cima daquela pedra. Meus pais dormiam um sono, né, que era sempre depois do almoço. Às vezes a gente levava o almoço para lá e almoçávamos lá. E passava a tarde todinha em expedição ali. Aí a gente saía descobrindo uma coisinha. A pedra da maternidade, ela é bem lisinha, sabe? Assim, parece que passou verniz. E aí a gente ficava ali brincando, era o nosso escorregador, sabe? A gente montava e descia, coisa assim de 2 metros só, e a gente já descia, mas a gente nunca imaginava ter um tobogã na vida, né? Um escorregador. E era ali. Então, as imagens daquele lugar são grandíssimas na minha memória. Aí a gente saía com o meu pai, procurando os lugares, as grutas pequenininhas, e fazia volta, porque é todo como um labirinto, sabe? Essa gruta é grande, fora as grutas pequenas, né, que tem outras muito pequenas, inclusive tem uma que se chama a Gruta da Geladeira. Né? Mas nós já chegamos no sítio, lá na casa do meu pai, nós já chegamos, fomos para lá 4h30, 4h30 já é muito tarde, mas ao menos se for esse horário de 4h30. Então, ali na região onde nós queremos que a prefeitura tenha essa responsabilidade de nos ajudar, que perante o Ministério Público Federal é uma responsabilidade da prefeitura do lugar, e poder preservar, tá? Para que as pessoas continuem aquele lugar lindo. Quando eu era criança, não tinha uma escritazinha, porque quem ia era a gente que levava. E a gente pedia, olha, não escreva, não faça nada, não, é só para olhar. Isso é para olhar. E assim, a gente, criança, tinha curiosidade de tocar na escrita, nos desenhos, a gente queria ver se tinha autorrelevo, de como era assim. Então, a gente dizia assim, olha, pode tocar, mas não mais do que isso, porque isso é uma coisa da história e que tem. E no começo de tudo isso, né, dessa história, a gruta foi encontrada uma índia. Eu não sei se meu pai contou isso para o neto, no momento que eu estava resolvendo umas coisas lá, providenciando-nos escada para a gente levar. O zagueiro do meu avô encontrou a índiazinha naquele lugar. Meu pai está com 91 anos. Então, supostamente, essa índiazinha ela pode estar viva, que meu pai era criança. Ô, Vitor, bom, o assunto está ficando interessantíssimo e minhas dúvidas aqui só aumentam. Eu queria saber, ô, Vitor, à luz da história, de que é possível fazer uma data, dizer uma data aproximada dessas pinturas na região de São Desidério? Assim, Malu, como eu falei, né, falta muito investimento em ciência, em pesquisa, para a gente poder pegar cada localzinho desse, analisar, certo? E saber a datação. Tem como? Tem. Hoje nós temos testes científicos, como, por exemplo, o carbono 14, né, que dá para fazer esses estudos. Alguns estudos que foram feitos aqui, nós temos uma datação de mais ou menos, antes da chegada do português, de mais ou menos 1.200 anos atrás, certo? Isso é fato.
Assim como nós também temos algumas pinturas que ainda não foram estudadas, não foram pesquisadas, certo? Como análise de carbono 14, por exemplo, e pelo tipo de pintura. Exemplo, parece uma colher, parece correntes, coisas que os indígenas não utilizavam. Então, eram tipos de objetos que os indígenas não utilizavam. Então, não há estudo, mas, pelo dito popular, pelos guias que conhecem a região, aparentemente é uma pintura pós a chegada do colonizador português, certo? Existem datações antes, já estudada, já catalogada e pesquisada, de mais ou menos 1.200 anos. Essa daí, em específico, não existe, nunca fizeram algum estudo científico. Tem como, mas nunca fizeram. Aí, pelo dito popular, por parecer correntes, né, ou parecer colheres, que eram objetos trazidos pelos colonizadores, provavelmente data depois de 1500, com a chegada dos portugueses por aqui. E é possível que essa mesma imagem da corrente, Malu, os tapuias tenham visto algum escravo fugindo, arrastando correntes. Pode ser também, professor. É uma hipótese, né? E aí eles registraram isso como um meio de aprisionamento de escravos que passaram por ali. Interessante dizer também que o nosso próprio guia, ele diz, eu sou descendente dos tapuias, né? Nós somos levados até lá por um descendente dos povos que fizeram isso. É isso, Vitor? É isso, Helen? Exatamente. E é uma região, inclusive, que nós andamos, que tiveram grandes senhores, né? Aqui, donos de negros escravizados. Temos muros feitos por eles, certo? Casas antigas feitas por eles. Então, esses indígenas, eles visualizaram a escravidão aqui. Então, como o professor Neto disse, possa ser que no visual, ou alguns também, né? Na época, por exemplo, dos bandeirantes, tá? Pudessem ser ou foram escravizados, e aí, vivenciando tudo isso, vieram essas pinturas. Lá no sítio arqueológico do meu pai, Malu, o Vitor falando agora de casa, de cerca, tem as cercas de pedras. Eles quebravam, e eu sei que eram os escravos que faziam isso. E eles quebravam as pedras calcária, ou então eles já pegavam ela no formato, aí ia colocando uma pedra por cima da outra, e elas estão até hoje lá, essas cercas. Exatamente. Tá? E é que a gente foi muito corrido, ali bem próximo onde a gente passou, porque como a gente estava com pensamento nas escritas rupestres, a gente esqueceu de alguns detalhes como esse. Né? Mas aqui, quando o Vitor falou aí de conhecimento, aqui em Barreiras, na UFOB, na Universidade Federal do Oeste Baiano, tem uma professora de geologia, é geologia que estuda isso, né? Isso. A Fernanda Libório, e ela tem dado muitas palestras para conscientização de pessoas que estão trabalhando com turismo, como o Juscelino, e pessoas donas dos lugares, para a gente ter um conhecimento maior, para ter uma preservação maior. Eu acredito que ela está estudando justamente para ver de quanto tempo data isso, né? E ela andou pesquisando muito, ela vai sempre lá. Alunos que fazem TCC nessa área têm ido lá, né? Inclusive eu mesma levei a aluna lá para ela fotografar, para ela fazer o TCC dela, que ela era aluna da UFOB. Então, tem essa área. Então, o que a gente busca ajuda para uma preservação é porque é um lugar específico para estudos. Né? Então, é isso que nós precisamos. Ô, Neto, jogando o assunto um pouco para você, quando o Vitor fala de escravos, a Ellen também fala de escravos e fala da pequena Índia, né? Assim, nós estamos falando de povos originários, né? Quer dizer, a reparação histórica, o quão ela se faz necessária no Brasil, né, o Neto? Se faz sim, e olhar para esses registros, né, para esse tesouro que a gente tem, né, eu trato de fato como um grande tesouro, é importante porque nós estamos vivendo um momento, pelo ponto de vista da história da arte, eu vou falar, não pelo ponto de vista da história geral, porque estou na frente do Vitor, não vou me atrever, né, deixo isso para ele, na frente da Ellen, que tem uma vivência internacional muito grande, não vou me atrever, mas pelo ponto de vista da história da arte, nós estamos construindo outras narrativas
da história da arte nesse momento no Brasil. Então, não há só uma história da arte, mas muitas histórias da arte. Em relação a essa dita arte rupestre, ou pintura, ou gravação parietal, que é o tema dessa nossa live, existem excelentes livros, né, mas também muito por fazer. O importante é deixar claro que a Ellen destacou aqui, né? Educação patrimonial é a chave, né? Ter a consciência de que isso não é meu. Eu não posso pegar aquela suposta ponta de flecha, de lança, e trazer para minha casa. Aquilo não é meu. Então, ela continua lá. E aí é uma contribuição que eu penso que nós todos temos a fazer. Me preocupo muito com isso. Aliás, algumas imagens dessa... Spoiler! Algumas imagens dessa expedição entrarão no material do Sistema Objetivo para o 8º ano, o ano que vem. Vitor e Ellen já viram, né? Já conversamos sobre isso, então já está inclusive impresso. Aguardem que logo mais esse material já estará nas mãos dos nossos alunos, né? Então a educação patrimonial ela é muito importante. Numa propriedade privada? Mas isso não dá o direito das pessoas chegarem lá, vou alvejar. O dia que nós fomos, a Ellen olhou para o chão e falou: olha aqui, lembra, Ellen, você pegou cartuchos de espingarda no chão, de alguém que certamente na madrugada anterior estava por ali caçando. E daí nós fazendo tiro ao alvo. Olhamos para a pintura e nós vimos a pintura com marcas de bala. Alguém brincou de tiro ao alvo com uma pintura que o Vitor bem disse que pode ser feita por volta do século XII. Né? Não pode. Então, sim um tesouro, é encantador, né? Não vai dar tempo de mostrar a Gruta da Maternidade aqui, mas é lindíssimo, né? É uma cama mesmo. Eu mostrei para o meu médico, falei: olha que tesouro, assim que eu voltei todo encantado. Ele falou: nossa. E ele olhou e falou: de fato, isso aqui é uma cama para o parto, para o nascimento de bebês, onde as indígenas davam a luz, né? E aí logo do lado brincando de escorregador. O Vitor colocou nas redes sociais dele um vídeo muito legal sobre isso, tá? Então, Malu, é muito importante essa descoberta, é fascinante. Nós temos outras histórias sendo construídas da arte no Brasil. E a consciência mais importante: temos que preservar tudo isso, não só para o presente, mas para as futuras gerações. Tanto que, veja, nós estamos falando aqui, nós três, com você, Malu, e eu estou vendo que você também está com brilho nos olhos, porque o assunto é encantador. O Neto usou essa expressão bonita, né? Educação patrimonial, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, esse conceito. É um patrimônio histórico muito rico para ficar somente nos livros. Tem que levar a comunidade para conhecer, mostrar a ela a importância de não riscar, mostrar a ela a importância de preservar e mostrar a ela, por que não, a importância de como gerar renda a partir daquilo. Então, né? É um local lindo, com belezas naturais, porque não tem somente as pinturas, como a Ellen falou aí, a Lagoa Azul, né? O próprio Rio Grande, aquelas coisas que nascem, que como parece que tá... Isso, exatamente, dentro das cavernas, né? Então, assim, é de uma riqueza muito grande e todos nós temos que participar. O Sistema Objetivo, né, professor Neto, que está à frente aí do sistema em relação a fazer o livro do 8º ano, traz essa importância, né, de preservação, de não dizer onde é o local para que os depredadores não possam ir, certo? De mostrar realmente a beleza, a importância daquele local que ele vai, certo? Então, é muito importante a gente levar para os nossos alunos, não importa se é da rede privada ou da rede pública, mas também levar para a comunidade, levar para os povos, né? Que aqui nós temos 17 cidades, certo? Dentro do Oeste Baiano, tem pessoas que nunca foi, nem sabe que aquilo existe. Como o professor Neto falou, conversando com o Juscelino, são 7 dias para tentar conhecer tudo, e às vezes nem dá tempo. Então, assim, eu acho que todos nós, né, do pequeno ao grande, né, do empresário ao cidadão comum,
tem que estar, né, dentro dessa visão de proteção, de educação ambiental, de conservação, de como retirar, né, o alimento dali, como tirar a economia daquilo ali, como se aproveitar preservando. Acho que isso é de suma importância, que está nos livros, mas que deve também ser passado, como eu disse, para todos. Pode falar, Ellen. Não, pode falar. Assim, enquanto estava, porque agora ela está fechada, o Ministério Público Federal pediu para fechar, que não entrasse ninguém, a não ser assim, uma pessoa ou outra, acompanhada de um guia, ou como, por exemplo, um estudante, até resolver esse problema. Ela está fechada para o público mesmo. A Festa da Gruta? É a das Pedras Brilhantes. Pedras Brilhantes. Tá. Ela está fechada. Ia muita gente, inclusive de Luiz Eduardo, quando eu cheguei no Brasil, em 2001, muita gente vinha para conhecer, famílias inteiras, passar o domingo. Então, lá no sítio onde meus pais moram, que está a 3 quilômetros de onde é a fazenda, tem um paredão que assim, as pessoas vão para lá com guia e eles fazem tiro laser. Tá? O paredão, acho que é mais de 70 metros, acho que é mais alto naquela altura daquele da Gruta da Beleza. Aí você cai dentro do rio, ele está na parte do rio, e você desce, né, fazendo tirolesa ali com os guias, que eles têm todos os aparelhos para fazer. E a ilha, lá na ilha, que a fazenda chama ilha, eles, depois de lá, eles iam lá conhecer, ou vice-versa, para depois tomar banho. Então, eles iam conhecer famílias inteiras, de querer conhecer esses lugares. Então, muita gente, quando fechou, já tem uns 4 anos, mais ou menos, que está diminuindo aí fechou realmente, foi antes da pandemia que fechou realmente e pediu para, enquanto não resolver quem seria o responsável pelo lugar, não deixaria mais ninguém entrar. Mas tem muita gente, Vitor, como você disse, era aberto para qualquer pessoa que tivesse esse interesse, quisesse esse conhecimento. Então, eu mesma levei muitas pessoas, famílias que iam lá para conhecer. Infelizmente, agora eles chegam e a gente diz, não pode mais. Né, devido a isso, aí eles já sabem, foi a pichação, né? Eu falei isso mesmo. Então, pessoas conscientes da educação, conscientes que nós precisamos preservar, e que é triste. Tem gente que chega de São Paulo, de Rio de Janeiro, que vem exclusivamente conhecer aquilo ali. Né? Mas eles picham? Picham. Exemplo, Malu. Vai um grupinho para lá fazer um churrasco, né? Aí pega o carvão e faz o coração, I love you, eu te amo, fulano e ciclano. Como se eles estivessem fazendo as pinturas rupestres deles. E fazendo a depredação dessa riqueza, dessa maravilha, né? Das verdadeiras pinturas e artes rupestres. E dentro dessa circunferência amarela, Malu, são os tiros de espingarda que nós encontramos os cartuchos no chão. Ellen guardou. Cartuchos grandes. São tiros. Grandes. Alguém brincou de tiro ao alvo nesse paredão pintado. É um crime, né, Neto? Não há o que falar, né? Não há. Só indignação mesmo, né? Não tem outro... Eu não posso falar, agora eu vou chorar. Eu também, eu fiquei chocada. Eu não tive acesso às fotos mesmo antes, mas eu não tinha visto. Agora eu fiquei... Meu Deus muito triste. Muito agora, triste, Malu, acho importante também acrescentar tudo isso, né, que a Ellen falou. O meu conhecimento é um conhecimento a priori de livros, né? A Ellen um conhecimento que vem da infância, o Vitor um conhecimento de um professor que já desenvolveu atividades ali. Então são 3 pontos de vista aqui que se completam e trazem essa complexidade do assunto. Mas é muito importante, eu tomo muito cuidado na publicação disso tudo, para não estimular um turismo predatório. Né? Porque tem muito para se descobrir, tanto que fiz questão de colocar lá. Caso você encontre alguma arte, pintura, não importa o que, rupestre, não toque e comunique os órgãos de defesa do patrimônio mais próximos que tiverem. Porque pode ser que você tenha passado por algo como o nosso guia passou, ele encontrou. E aí, aliás, eu escolhi como a minha predileta nessa expedição, todas são, né? Mas escolhi a minha predileta, uma muito pequenininha, que foi encontrada pelo nosso guia. Você também tem predileta, Victor? Tenho, sim, tenho, né?
não somente aquela da ponta de lança, né? Mas essa daí, porque essa daí ainda é uma pintura enigmática, né? A pintura do Sol, a pintura da Lua, tá? E é chamado de pintura de saia, porque para os nossos guias aqui, essa que está um pouco à direita aí da minha mão, eles imaginavam ou imaginam que deve ser uma saia, né? Um ornamento que a comunidade indígena utilizava. E aí alguns, inclusive nós analisamos, né, o professor Neto com toda a sua experiência, já não viu uma saia, já viu uma ave, certo? Sendo que é uma região que tem realmente aves, né, aves grandes. E aí dá para perceber a penugem dessa ave, dá para perceber, inclusive, que provavelmente ela deve estar caminhando. Então, assim, isso me deixou encantado porque aguça a nossa imaginação, né? Uma saia, uma ave, será que ela está voando? Será que ela está andando? Sol, lua, né? O rio, aí tem uma passagem que parece ser o rio, então fiquei muito encantado mesmo com essa imagem, né? E muito me alegra vê-la mais uma vez aqui. E se me permite, Vitor, essa ave, a gente vê o pescoço dela e um corpo muito grande e várias patinhas embaixo, né? É um princípio da história em quadrinhos, é um princípio do cinema. Então, veja, o cinema, a história em quadrinhos que vão se desenvolver só no século XIX, nós estamos vendo pinturas aqui que podem ser do século XII, já trabalhando com o princípio do cinema, da cinemática. Isso tudo é tecnologia, né? E tecnologia num sentido muito amplo e muito encantador. Né? Mas o quanto diz, né? Mas é o quanto diz, né, Ellen? Não te cortando, mas assim, o quanto isso diz, né? Daí a importância de se estudar, né, Neto, os princípios que estão contidos, né, numa pintura como essa, né, o Neto. Quando o Vitor falou ali do desenho, essa era a nossa expedição. Enquanto meus pais dormiam, eu descansava, e a gente não poderia sair para o mato, que tinha que ficar ali, a gente começava, a gente olhava cada desenho, a gente tentava descobrir o que poderia ser. Aí meu pai dizia que os riscos era uma determinada caça que eles tinham conseguido. Tá? Por exemplo, pegou aquela caça aquele dia, a semana que vem pegou aquela mesma caça, aí ele já colocava, porque tem muitos assim, sabe, como fossem uns risquinhos assim. Então era isso que era a nossa expedição. Todas. Você escolheu? Hã? Tem uma sua predileta? Tenho sim. Conta. Aí estão as colheres, né, que o Vitor comentou, que provavelmente. E a gente queria saber quem descobria que desenho poderia ser. Isso eu estou falando de até. Eu deveria ter 7 para 8 anos. Aí depois a gente saiu de lá e para estudando, né, e a gente só voltava nas férias. Mas essa era a nossa expedição, era o nosso cinema. Cada um tinha uma coisa linda que encontrou para contar, e os outros ficavam na expectativa para ver o que cada um descobria e contar depois. As colheres que eles se referem, para quem está assistindo, são esses dois círculos com um bastão abaixo que está do centro à direita na parte superior. Incrível, né? Nossa, lindo! Olha só, gente, eu queria chamar vocês aqui para a gente finalizar, que a conversa está muito boa, mas eu queria deixar um minutinho para cada um, para que a gente falasse do universo rupestre do Oeste Baiano, o que é que ficou para cada um de vocês, começando pela Ellen. O que é que fica, Ellen? Olha, Malu, a escrita rupestre, para mim, nessa região, eu morei fora do Brasil, e eu sempre comentei sobre isso, de eu ter tido o privilégio ainda de estar em lugares que são nossos, que eu posso ir a qualquer hora, ir lá, passar uma tarde, que a gente consiga mostrar para as autoridades que aquilo ali é para preservar e que para todos conhecerem. Todas aquelas pessoas que admiram a natureza, que gostam de passar uma tarde debaixo de uma árvore, queira estar numa gruta uma tarde, é o lugar melhor do mundo para você estar. É uma paz, é um conhecimento, é um olhar de que você olha e diz, nossa, olha que Deus maravilhoso e lindo que tem. Como é que se constrói? Aquela cama de pedra, eu sempre pergunto para mim, como é que eles conseguiram fazer essa cama? Tem a cama da maternidade e tem essa outra cama. Essa outra cama, inclusive, tem uma parede assim de pedra que é para seu pé, para você não escorregar. E na cabeceira tem como se fosse o travesseiro. Outra pedra levantada e é da pedra. Isso é a grandeza de Deus.
para mostrar, né, dos primitivos que ele cuida de cada um de nós. Mas que nós consigamos, eu tenho lutado, nós estamos buscando, mas que nós possamos conseguir realmente que isso possa chegar a todas as pessoas que tenham o desejo de conhecer sobre isso. Rita? Eu, historicamente falando, né, a cada dia, a cada vez que eu vou lá, eu aprendo mais, certo? Aprendo mais da história, aprendo mais do local. Então, assim, é de suma importância passar essa história, volto a dizer, para todos, para a comunidade, né, para os estudantes, para os professores, certo? E, historicamente, a riqueza, né, de temos comunidades ali, indígenas, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, né, de ser uma região onde ainda nós temos pessoas que são descendentes, né, dessa comunidade, Tapuias, né, pessoas descendentes de negros que foram escravizados. Então, assim, é muita história, é muita vivência, tá? Né, se eu for lá 10 vezes, eu vou aprender e aprender, porque todo momento, a toda hora, a gente descobre e nos redescobrimos ali dentro. E essa última vez, então, como eu fui como aluno, vamos dizer assim, aí que eu aprendi mesmo. Como professor! Última não, né? Última não, a mais recente. A mais recente. Por favor, a mais recente. Verdade, Malu. Neto, você fecha a nossa conversa. Ô, Malu, bom, assim, encantador, é importante dizer que esses lugares só podem ser visitados com guias experientes que conheçam os lugares. Existem riscos, sim, de contato com a natureza, de se perder no meio do caminho, então não pode, tá? Tem gruta fechada, mas também tem gruta aberta, algumas são pagas, mas tem que ir com guia experiente do local. Tá bom? Isso não é só lá, isso em qualquer outro lugar onde se envolva com o ambiente da natureza. Nós tivemos contato com a tradição São Francisco. Existem 8 grandes tradições da pintura rupestre no Brasil hoje. Digo 8 grandes, isso não quer dizer que só existam 8. A tradição São Francisco ela é enorme, porque ela acompanha ou se aproxima do fluxo do Rio São Francisco. Há variantes, mas eu tenho aqui uma colinha, então vejam, são pinturas com predominâncias de cores vivas, amarelos, com vermelhos, e grande variação de motivos. Por ser o Rio São Francisco muito grande, essa variação está presente lá, ainda por ser estudada, né? São motivos geométricos, figuras humanas antropomórficas, zoomórficas, fitomórficas, ou de animais, fito de plantas, e também muitos peixes, pássaros, cobras, lagartos e tartarugas. Tudo isso, eu fui batendo o olho rapidamente, se nós, com calma, olharmos para cada uma dessas pinturas, nós vamos, olha, ali tem um lagarto, olha, ali tem uma pessoa, ali tem outra, ali tem outra. Então, tudo isso é fascinante, né? Fica aqui um convite para quem se interessa ao tema que pesquise a fundo, que tenha cada vez mais envolvimento da própria comunidade, com respeito absoluto às pessoas e com respeito absoluto também a pessoas, a famílias como a da Ellen, que há décadas a gente sabe que estão lá defendendo esse patrimônio. Né? Há muito mais. Nós passamos, por exemplo, por um cemitério indígena que deve estar repleto de urnas funerárias a serem escavadas. Claro que eu não vou dizer onde está, eu não vou falar, chegue aqui, por lá que você vai chegar, porque isso seria um estímulo ao turismo predatório. Então, nosso papel é educacional, é educação patrimonial. Ajudem, vocês que estão nos ouvindo, ajudem a preservar o patrimônio artístico, cultural, geológico, arqueológico do Brasil. Isso é um tesouro inestimável. E que eu tive a felicidade de ir até lá, graças à promoção da Escola Monteiro Lobato Objetivo, a presença do Vitor, da Ellen, do nosso motorista, do nosso guia local, que proporcionaram essa experiência inesquecível na minha trajetória como professor e pesquisador. Meninos, muito obrigada. Eu tenho que agradecer, porque essa ideia de Tânia
Foi maravilhosa. Que bom, Coordenadora Eli. Muito bem, Eli, muito obrigada, Victor, muito obrigada, Neto. Parabéns pelo trabalho de vocês e até uma próxima. Eu que agradeço, eu que agradeço. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau. Tchau.